Olá a todos e bem-vindos a mais uma de nossas análises. Hoje a gente vai embarcar numa jornada muito especial e esclarecedora pelos conceitos fundamentais e pelas atualizações mais fresquinhas sobre o transtorno do espectro autista. O nosso objetivo aqui é pegar aquelas informações que parecem super complexas e transformar num passo a passo bem direto. Então, preparem-se para um aprendizado super prático. Bom, para começar, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteio de hoje. A gente vai passar por 1. O que é o autismo? 2. Níveis de suporte. 3. Genética e ciência. 4. Abordagens terapêuticas. 5. Inclusão prática. E para fechar, 6. Acompanhamento do desenvolvimento. Bora lá! Então, seção 1. O que é o autismo? Definindo a condição. É absolutamente crucial a gente estabelecer logo de cara que o TEA, o transtorno do espectro autista, é uma condição do neurodesenvolvimento, tá? Ele tem marcadores diagnósticos bem específicos, mas que variam de um jeito absurdo na forma como aparecem na vida real. Sabe essa palavra espectro? O que ela quer dizer de verdade na prática? Olha, a grande sacada aqui é entender que não existe uma forma única. É literalmente uma escala móvel. Enquanto algumas pessoas podem precisar de um suporte bem maior para tocar as atividades do dia a dia, outras são incrivelmente independentes e super expressivas. Não existe um molde único para o autismo. Isso é fascinante. Mas aí a gente se pergunta, como é que os médicos batem o martelo? Eles procuram alguns critérios essenciais. Primeiro, aqueles déficits persistentes na comunicação social, que vão desde a dificuldade de manter contato visual até expressões faciais um pouco diferentes do esperado. Depois, eles observam comportamentos muito repetitivos, uma rigidez grande com rotinas e uma sensibilidade sensorial que pode ser lá em cima ou bem lá embaixo. Um detalhe muito louco é que os sintomas estão lá desde que a criança é bebezinho, mas às vezes eles só ficam evidentes quando as exigências sociais começam a cobrar mais do que a pessoa dá conta. E claro, isso tem que impactar o dia a dia e não pode ser explicado por uma deficiência intelectual geral. Isso nos leva à seção 2, níveis de suporte, a estrutura do DSM-5. Com essa base clínica em mente, como a gente organiza isso hoje? Felizmente, a gente deixou para trás aquela ideia antiga de graus de autismo e hoje usamos o manual DSM-5, que foca totalmente nos níveis de suporte. O que eu acho mais genial nessa tabela atual é como ela vira a chave. Ela foca no que a pessoa precisa e não nas limitações dela. Olha só, o nível 1 é para quem precisa de pouco suporte, a pessoa é super independente, mas pode dar uma travada em interações sociais mais complexas ou se a rotina mudar do nada. O nível 2 já pede um suporte moderado. Aqui os déficits de comunicação são mais marcantes, exigindo intervenções estruturadas para lidar com o dia a dia. E o nível 3 é para quem precisa de muito suporte. São dificuldades mais severas, com comunicação bem mais restrita e uma resistência imensa a qualquer mudança de plano. Passando agora para a seção 3, genética e ciência, as raízes do autismo. Já entendemos como classificar, mas o que acontece lá dentro na biologia da coisa? Vamos sair do consultório e dar uma espiada na ciência por trás disso tudo. E aí vem aquela pergunta clássica que muita gente faz. Será que existe um gene do autismo? Aquele botãozinho único no DNA que liga ou desliga a condição? Fiquem com essa pergunta na cabeça por um segundo. Pois é, a resposta curta é não. Não existe um único culpado. Na verdade, é como um quebra-cabeça gigante com centenas de genes diferentes que afetam a função do cérebro, e todos eles trabalhando junto com fatores do ambiente e da nossa própria biologia. A chamada epigenética. É complexo demais, mas a genética tem um peso fortíssimo, viu? A gente sabe com certeza que irmãos de pessoas autistas têm uma chance bem maior de também estarem no espectro. Muito bem, seção 4, abordagens terapêuticas, cuidado personalizado. Agora que a gente entende essa raiz toda complexa, como a gente apoia de verdade quem está no espectro, a regra de ouro, sempre, é o cuidado personalizado. Tem que fazer sentido para aquela pessoa específica. Historicamente, o feijão com arroz que funciona muito bem inclui terapias comportamentais e cognitivas pesadas. Elas são a base para melhorar a comunicação e a forma como a pessoa se adapta ao mundo ao redor. E claro, muitas vezes entra o suporte de medicamentos, tipo a risperidona, para dar uma segurada em sintomas bem específicos.
Essa é a base. Mas olha para onde a ciência está olhando agora, é de cair o queixo. Temos pesquisas incríveis com imunoterapia, tentando regular o sistema imune para baixar inflamações. Os canabinoides estão sendo super estudados para aliviar a ansiedade e melhorar o sono. Tem testes com oxitocina, o famoso hormônio do amor, para dar um empurrãozinho nas interações sociais. Mas o que eu acho mais fantástico é essa conexão entre cérebro e intestino. Substâncias como o butirato, que nossas próprias bactérias produzem quando comemos fibra, mostram efeitos incríveis no cérebro. E o uso de probióticos entra aí também, melhorando o intestino para reduzir até a irritabilidade comportamental. É o corpo todo conectado. E de que adianta tanta ciência se a gente não aplicar no mundo real, né? Vamos para a seção 5, inclusão prática. Além do acesso físico, a gente precisa levar tudo isso para dentro da escola, da faculdade, da vida. E inclusão verdadeira não é só colocar uma rampa. Tem uma frase que resume perfeitamente isso. A inclusão de estudantes com TEA vai muito além de construir um espaço físico acessível. Isso é tão poderoso. Uma porta mais larga ou um elevador são essenciais, óbvio, não tem nem o que discutir. Mas isso é só a pontinha do iceberg para uma inclusão acadêmica que funcione de verdade. Para fazer a mágica acontecer na sala de aula, as escolas precisam de estratégias reais. A gente está falando de promover a socialização de um jeito natural, sem forçar a barra. A comunicação dos professores tem que ser cristalina, sem aquelas entrelinhas que confundem. A flexibilidade acadêmica precisa ser a regra do jogo. Além disso, treinar habilidades sociais e usar tecnologias que avaliam o aluno respeitando o ritmo dele faz toda a diferença. O sistema é que tem que se adaptar ao aluno, não o contrário. Chegamos então à nossa última parte, a seção 6, acompanhamento do desenvolvimento, modelo de habilidades básicas. Para saber se tudo isso está dando certo, a gente precisa acompanhar o progresso, especialmente das crianças, de um jeito bem prático. Tem uma ferramenta incrível para pais e cuidadores chamada Modelo de Habilidades Básicas. É super visual, funciona quase como um semáforo de cores. Verde para o sim, vermelho para o não e tons no meio para parcialmente ou com dificuldade. Quando a gente cruza essas cores com a idade da criança, a gente cria um mapa perfeito do desenvolvimento dela. Imagina como isso ajuda na hora de conversar com o pediatra ou o terapeuta. É o fim daquela história de eu acho que ele fazia isso aos 6 meses. Tudo fica documentado. E o que a gente procura nesse mapa? Bem cedinho, lá no marco zero, o foco em reflexos. Tipo aquele de Moro, sabe? Quando o bebê abre e fecha os bracinhos por causa de um barulho. Nos primeiros meses, a gente já quer ver se ele acompanha um objeto com os olhos ou tenta levantar a cabecinha. Um pouquinho depois, entra o sorriso espontâneo, os primeiros balbúcios e se ele já saca a diferença entre o dia e a noite. E avançando mais um pouco, rolar, virar o rosto quando ouve um barulho e saber que estão falando com ele são coisas cruciais de se notar. Registrar esses detalhes rapidinho é o que garante que a gente entre com o suporte na hora exata, em que vai dar o melhor resultado. Para fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação boa para todo mundo pensar. Com a gente aprendendo cada vez mais sobre os detalhes desse espectro, como é que isso vai mudar, na prática, a forma como a gente abraça a neurodiversidade dentro de casa, na escola dos nossos filhos e na nossa comunidade? Conhecimento não está aí só para enfeitar, ele é a ferramenta para a gente construir um mundo mais empático. Muito obrigado por acompanharem mais essa imersão com a gente e a gente se vê na próxima.